A Câmara de São Paulo promove nesta quinta-feira evento de exibição do documentário JK, o Reinventor do Brasil. Produzido pela TV Cultura, o especial conta a história e a trajetória do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Esta é a maior produção documental sobre a vida e a trajetória de Juscelino Kubitschek. Quem idealizou o projeto foi o diretor de redes da Fundação Padre Anchieta, Fábio Borba. Eu sempre tive vontade, de contar a história de Juscelino de uma forma visual, mais fácil, principalmente para os jovens, porque referências biográficas nós temos muitas referências boas aqui no nosso país. Ronaldo Costa Couto, Cláudio Bojunga, a própria Maristela contando a história de adoção dela, só que com poucas referências iconográficas. Então esse trabalho ele foi feito basicamente em cima de imagens. Eu não fui para morar, não fui ser adotada, eu fui passar uns tempos. O documentário tem formato inovador em estilo de podcast que reúne fotos, depoimentos e acervos inéditos sobre a vida do ex-presidente do Brasil. Este, por exemplo, veio da viúva do Bloch, da Manchete, a Ana Bentes Bloch. O Bloch foi um grande amigo do Juscelino, e um grande parceiro nos momentos mais difíceis da vida do Juscelino, que foi durante o exílio, durante o período de cassação, e do afastamento. O Juscelino ele tinha amor pelo Brasil, e ele foi impedido... Aqui também? Aqui também. Aqui é em Copacabana. Tá. Tudo isso que a gente está vendo está no documentário também? Está no documentário e na fotobiografia. Nascido em Diamantina, Minas Gerais, JK era médico por formação. Ele ingressou na política na década de 30, já na cidade de Belo Horizonte, onde foi prefeito, governador do estado e deputado. Em 1956, chegou à presidência do Brasil. Ficou conhecido por ter fundado a capital federal Brasília, ao lado do amigo arquiteto Oscar Niemeyer. Nós gravamos em todos os lugares que o Juscelino frequentou aqui no Brasil, Diamantina, que ele vive até os 19 anos e vai para Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Passa Quatro, que foi quando ele serviu como tenente-coronel do Exército Brasileiro, na Revolução de 1932. Então ele passa por lá e, na verdade, é ali que começa, em Passa Quatro, na divisa com São Paulo, é ali que começa a carreira política dele, que é quando ele conhece o interventor, o Benedito Valadares, que é como se fosse o governador do estado. Ele conhece Benedito Valadares ali em Passa Quatro, e Benedito Valadares gosta da atuação do Juscelino, da liderança médica do Juscelino, e o convida para ser assessor quando ele foi governador do estado. Juscelino Kubitschek trouxe desenvolvimento para o país, investiu na industrialização, na geração de empregos e na expansão de territórios. Foi o governante que tinha como legado o avanço do Brasil de forma acelerada, 50 anos em 5. Ele começou em Minas Gerais, no Legislativo, depois foi governador e depois presidente da República. É dele o legado da grande obra brasileira da indústria automobilística. Nós importávamos tudo, especialmente Ford e Chevrolet. E com ele nós tivemos o Willys Overland, tivemos Fiat, Chrysler em seguida, tivemos Ford e Chevrolet construindo aqui no Brasil seus veículos. Então foi um momento de glória. E para isso precisava de estradas, e ele foi um desbravador. Abriu grandes e extraordinárias estradas para todo o país. Em 1960, Juscelino recebeu dos vereadores de São Paulo o título de cidadão paulistano na antiga sede do Parlamento Municipal. São Paulo já estava se tornando a maior cidade do país, tinha o maior parque industrial e, por conta das transformações pelas quais a cidade passou, inclusive no governo do presidente Juscelino Kubitschek, foi feito um projeto de resolução aqui na Câmara, foi aprovado esse projeto, concedendo o título de cidadão paulistano a Juscelino, que era de Minas Gerais. Então foi feita uma cerimônia no dia 12 de maio de 1960 e o presidente esteve no prédio da Câmara Municipal, que não era aqui no Palácio Anchieta,
mas era na antiga sede da Câmara, que era o Palacete Prates. Anos depois, a história dos vereadores e de JK se cruzaram novamente. A Câmara Municipal de São Paulo tem papel fundamental na preservação da história de vida e do legado de JK. Em 2013, o Legislativo paulistano instalou a Comissão da Verdade, que investigou, entre outras pautas, o acidente que vitimou o ex-presidente do Brasil. De acordo com a conclusão do colegiado, JK não teria morrido de forma acidental, mas sim assassinado. O ex-vereador Gilberto Natalini presidiu o colegiado na época. A investigação do Juscelino Kubitschek foi a mais abrangente, a mais profunda, e nós, depois de muito trabalharmos, de muito investigarmos, eu viajei para vários cantos, entrevistei muitas pessoas, até o Heitor Coni eu fui entrevistar no Rio de Janeiro. Nós concluímos que o Juscelino foi assassinado, não foi um acidente, ele foi assassinado na Dutra, num complô do regime militar, dentro daquele espectro da Operação Condor na América Latina, que matou outros democratas latino-americanos para evitar que a democracia retornasse aqui no Brasil e em outros países. O acervo reunido na série vai se transformar em um livro fotobiográfico com lançamento previsto para abril. De uma série documental bastante moderna, com linguagens modernas, fugindo completamente do padrão dos documentários. Foi feito justamente para o jovem, usando muitos recursos musicais, muita inteligência artificial também em reconstituição de algumas imagens. E também o livro fotobiográfico, que essencialmente, são essencialmente fotos raríssimas, que contam a história desse político importante da nossa história. Nós conseguimos compilar o maior estudo iconográfico já feito sobre o político JK, e isso está no nosso livro fotobiográfico e também na nossa série documental.